Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Meu amado, minha amada, nessa noite eu gostaria de poder compartilhar com você algo que o Senhor ele tem falado comigo, com o meu coração. É algo que Deus tem me inquietado, mas ao mesmo tempo me alegrado, através do poder da sua palavra. A palavra de Deus, meu amado, toda a Bíblia, como ela mesmo se autodeclara, ela é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e pronta, para tudo aquilo que eu e você precisamos. A palavra de Deus, ela é para mim e para você, ela foi feita, foi escrita por causa de mim e por causa de você. Você crê nisso? É por causa da palavra que eu e você estamos aqui. É por causa da palavra que eu e você podemos respirar. É por causa da palavra que eu e você vivemos a vida que vivemos. É por causa da palavra que eu e você podemos usufruir de tudo aquilo que Deus diz que nós temos e podemos usufruir. É por causa da palavra. É por causa dela. Nós vivemos em função da palavra do Senhor. Uma palavra viva e eficaz sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família. E assim é sobre a sua também. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria nessa noite, como título da administração, como título daquilo que nós vamos conversar, dando o título de Ajustando a Chama. Ajustando a Chama. Eu vou ler, não agora, mas eu vou ler com você o livro de Atos, no capítulo 18, os versículos de 24 a 26. Mas antes de nós lermos esse texto fala, queridos, de algo extraordinário, algo maravilhoso. Esse texto fala que eu e você, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra pensa, fala e tem ao nosso respeito. Muitas vezes, nós pegamos alguns textos bíblicos e não nos identificamos com esses textos, porque achamos que aquilo não é para mim, principalmente os textos do Velho Testamento, né? Porque são tempos antigos, são tempos diferentes, né? São ocasiões, situações diferentes. Mas deixa eu te dizer algo, toda a Bíblia, ela é feita para mim e para você. Então, se eu e você lermos e meditarmos acerca daquilo que está escrito, com certeza vamos ter para nós e podermos absorver algo que Deus queira falar conosco, que Deus esteja falando conosco. Então, por isso que é muito importante que eu e você possamos ler a Bíblia, possamos buscar e entender aquilo que é a vontade de Deus através da sua palavra para nós. Meu amado, e não existe outra forma. Não existe outro jeito de eu e você conhecermos a Deus, entendermos Ele, sabermos da sua obra, sabermos de tudo aquilo que Ele tem e quer para nós, se não for através da palavra do Senhor, se não for através da Bíblia, não é verdade? Se nós conhecemos a Deus, conhecemos a Ele por causa da palavra, por causa daquilo que está escrito, porque Ele quis assim. Porque é através da Bíblia que Ele nos mostra a sua vontade. Esse texto de Atos, no capítulo 18, os versículos 24 a 26, ele fala de um homem chamado Apolo. Um homem que, como diz o texto, ele conhecia as Escrituras. Ele começa falando assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Até aqui por enquanto, ok? Então, como eu já disse, como nós já falamos, esse texto fala de um homem chamado Apolo. De um homem que ele era de Alexandria. Alexandria, meu amado, minha amada, era uma cidade muito importante na época. Era uma cidade que produzia pessoas cultas, né? Uma cidade que era conhecida, né? Por aquilo que produzia, pessoas que
conheciam a palavra, que conheciam textos bíblicos, que viviam, né, aquilo que era pregado naquela época. Então, esse homem, Apolo, a palavra de Deus diz que ele era, né, como diz aqui no versículo 24, um judeu, né, e natural de Alexandria. Homem eloquente, né, homem que sabia falar, que tinha esse poder e poderoso nas Escrituras, naquilo que ele já havia aprendido. Mas na continuidade do texto fala que aquilo que ele havia aprendido ainda não era o suficiente. Apolo, apesar de ter tudo que tinha, ele precisava de algo a mais. Ele precisava de algo a mais na sua vida. Ele ainda não sabia disso, mas precisava. Ele era um homem íntegro, eloquente, né, e sabia, né, pregar, sabia falar. Mas o texto diz que ele pregava, falava acerca apenas do batismo de João. Apolo ainda não conhecia Jesus Cristo como ele tinha que conhecer. Ele não havia ouvido falar de Jesus Cristo como precisava ter ouvido falar. E esse texto, na sua continuidade, no versículo 26, diz que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente a palavra de Deus. Apolo, segundo a palavra de Deus, como eu disse, era um homem culto, missionário, né? Inteligente, de uma origem renomada, reconhecido entre os homens. E o texto diz que ele tinha esse conhecimento das Escrituras. E que ele fora instruído nessas mesmas Escrituras. Meu amado, deixa eu te dizer algo. Apolo, ele tinha algo que era necessário para pregar, a sua sinceridade. Mas lhe faltava algo. Faltava profundidade. Muitas vezes eu e você, com aquilo que temos, vamos e pregamos aquilo que sabemos, aquilo que ouvimos falar. E também em muitas outras situações nos falta, né, conhecimento ou argumento para podermos lidar com algumas situações, né, no qual nos deparamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Apolo. Ele tinha um certo conhecimento, não tudo aquilo que ele necessitava, mas um certo conhecimento. E no versículo 26, a palavra de Deus diz que Áquila e Priscila o chamaram para poder instruí-lo acerca da palavra do Senhor. Áquila e Priscila, para quem não conhece, não ouviu falar, Áquila e Priscila eram discípulos do apóstolo Paulo. Um casal, um homem e uma mulher, que estavam juntos, caminhavam juntos com o apóstolo Paulo. E Paulo, muitas vezes, ensinou a eles, mostrou a eles a verdade das Escrituras através de Jesus Cristo. Nós podemos ter essa certeza dentro de nós, de que se existe, né, dentro da palavra de Deus, um apóstolo, um seguidor de Cristo, que fez aquilo que fez profundamente, com amor e sabedoria, um desses homens é o apóstolo Paulo. Seguia Jesus com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, sofria, apanhava, né? Vivia situações adversas por amor a Cristo, por amor àquilo que ele tinha certeza dentro do seu coração. E este mesmo Paulo, ele trouxe esse ensinamento, né, a verdade de Cristo, sobre a vida de Áquila e Priscila. E o texto diz que quando Apolo estava naquele lugar, quando Apolo estava falando acerca da palavra do Senhor, né, na sinagoga, o texto diz que Áquila e Priscila viram aquilo, ouviram aquilo e foram até ele. Chamaram ele e, conversando com ele, lhe ensinaram algo a mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, deixa eu te dizer algo. Eu e você, nós precisamos sempre desejar esse algo a mais. Nós sempre precisamos crer que sempre irá existir um a mais sobre a nossa vida. Nós jamais poderemos achar que sabemos ou que temos aquilo que é suficiente para podermos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Porque a partir deste momento, né, nós vamos nos achar a tal ponto
e vamos nos perder no caminho. Vamos deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos e vamos fazer simplesmente aquilo que nós queremos fazer. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer, querido, é que eu e você façamos única e exclusivamente a vontade dEle. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, muitas vezes, ela é passageira, ela é falha. Mas a palavra de Deus diz que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, essa é a vontade de Deus, que eu e você possamos sempre desejar o a mais, sempre querer esse mais sobre nós, sobre as nossas vidas, para podermos levar esse mais para as pessoas, para que as pessoas possam receber esse a mais na vida delas e viver uma vida tão digna, tão poderosa e maravilhosa como nós vivemos. Amém? E o mais interessante, queridos, nesse texto, é que quando Apolo, ele foi conversar com Áquila e Priscila, a palavra de Deus não fala que Apolo rejeitou, né, o questionamento deles. Apolo não disse a eles, quem são vocês? Né? Eu sou de Alexandria, né? Sou uma pessoa culta, conhecida, sou uma pessoa que tem conhecimento das Escrituras. Quem são vocês? Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que ele recebeu aquilo de bom grado. Que o coração dele, ele estava aberto, estava pronto a ser ensinado. Apolo, um homem que tinha já um conhecimento, um certo conhecimento, uma bagagem acerca daquilo que ele fazia e vivia. Mas acima de tudo, o seu coração era um coração ensinável. Um coração pronto para receber aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não aquilo que ele desejava fazer, mas aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então, queridos, nós precisamos sim ter o nosso coração e prepararmos este mesmo coração a ser ensinável, a receber aquilo que nós precisamos para poder passar adiante, né? E sendo assim, como eu falei, né, nós precisamos saber que aquilo que sabemos não é única e exclusivamente tudo que temos para poder passar às pessoas, que sempre vai existir esse algo a mais, que existe sim essa profundidade na palavra de Deus, pronta para nos servir a ponto de passarmos adiante e fazermos com que pessoas sejam ganhas, salvas, libertas, transformadas através da palavra de Deus. Meu amado, a palavra de Deus nesse texto fala que este mesmo Apolo, né, ele recebeu isso desta forma. E ele continuou vivendo a sua vida, né, pregando, falando acerca do amor de Deus, acerca da palavra do Senhor, né, acerca da salvação através de Cristo Jesus. Apolo não havia caminhado com Jesus, ele não conhecia a revelação completa de Cristo Jesus. E quando ele estava falando sobre aquilo que havia ouvido, né, Áquila e Priscila foram até ele, né, e o ensinaram. Disseram que havia esse a mais, que havia um outro caminho, ou o verdadeiro caminho. E este caminho tem nome, chama-se Jesus Cristo. Apolo com certeza ele poderia refutar Áquila e Priscila, poderia dizer a eles que aquilo que ele sabia talvez era mais importante, talvez era mais profundo, talvez, né, era algo que fosse maior do que aquilo que eles poderiam passar a ele, mas não. Ele teve ouvidos para poder ouvir aquilo que o Senhor queria lhe falar através daquelas pessoas. Precisamos entender que o nosso conhecimento humano, meu amado, minha amada, esse nosso conhecimento, ele é limitado. Precisamos entender que há um valor, um grande valor, no tempo em que nós estamos vivendo como igreja. E esse tempo em que vivemos como igreja nos torna cada vez mais capazes de servir ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Existe uma necessidade sobre a minha vida de ser igreja, de viver igreja.
A igreja, meu amado e minha amada, nada mais é do que aquilo que o próprio Deus instituiu, para que Ele pudesse falar, para que Ele pudesse se manifestar e nos ensinar acerca daquilo que Ele quer que aprendamos. Ou existe alguém aqui que acha, né, que tem capacidade suficiente para não precisar ouvir, para não precisar receber aquilo que Deus tem? Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que todos nós precisamos. Todos nós necessitamos cada vez mais, né, receber aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E para mim, e para você, para que eu possa receber isso, para que eu possa ter cada vez mais daquilo que Deus tem e quer sobre a minha vida, existe um ponto, um aspecto que eu e você precisamos ter nas nossas vidas. Colocar como talvez um dos pontos primordiais da nossa vida cristã. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer. Meu amado, eu não sei quantos anos você tem de igreja, ou quantos anos você, né, é cristão, quanto tempo você já aceitou a Jesus Cristo. E o bem da verdade, querido, meu amado, né, me entenda, isso não importa. Isso é verdade, não importa. O que importa é o quanto o meu coração está pronto para poder reconhecer que aquilo que eu sei jamais será o suficiente. Jamais será o suficiente. Porque em todo tempo eu preciso da presença de Deus através do seu Santo Espírito sobre mim para poder me revelar acerca da vontade de Deus. Eu preciso entender isso. Meu amado, muitas vezes as pessoas elas acham, por terem vivido situações adversas nas suas vidas, ou por terem recebido, né, muitas coisas diferentes, né, isso falando de um modo geral, acham que não precisam de outras pessoas, não precisam ter, na verdade, ou buscar um algo a mais sobre a sua vida, para poder entender, para poder crescer, para poder avançar na sua vida pessoal ou espiritual. Não, eu já sei o suficiente. Eu estou pronto. Vem Jesus e me busca. Não, meu amado, não. Não é assim. Existe em nós a necessidade de reconhecermos o quanto nós precisamos diariamente do Senhor sobre as nossas vidas. Existe em nós a necessidade de reconhecermos que nós precisamos sim, vivemos como igreja. Existe a necessidade sim, de nós reconhecermos que precisamos dos irmãos, que precisamos, comunhão cristã, dos grupos familiares. Precisamos sim, meu amado, minha amada, participar dos eventos que nós como igreja preparamos. Queridos, esses eventos, eles não são homens, me ouçam. Teremos o próximo evento, é o evento de homens, né? Me ouçam. Esse evento não é preparado para nós ir lá simplesmente comermos uma costela. É maravilhoso? É óbvio que é, né? É uma delícia. Mas, meu amado, esses eventos eles são feitos, são pensados, criados, a oração, a preparação, sobre tudo isso, para que você possa receber mais do Senhor. Para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Uma pessoa sozinha, uma pessoa que vive sozinha, ela vive isolada. Ela vive totalmente isolada daquilo que Deus tem para a vida dela. Eu não sei você, mas Deus nunca falou comigo, vindo sentar do meu lado, conversar comigo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo não. Mas Deus nunca fez isso. Deus sempre fala comigo através de pessoas. Olha só. Deus sempre fala comigo através de pessoas. E isso durante todos os 30 anos que eu tenho de conversão. Meu amado, minha amada, você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Você precisa dela. Você precisa da igreja. Você precisa da comunhão. Você precisa estar junto para poder receber tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida.
Você precisa disso. Nós precisamos disso. A comunhão, ela traz crescimento, ela traz maturidade. A comunhão, ela traz tudo aquilo que Deus quer nos dar. Isso é ser igreja. Quando Apolo estava lá falando acerca da palavra do Senhor na sinagoga, e ele ouviu aquele homem, aquela mulher, Áquila e Priscila, virem até ele, falar com ele, e trazerem, quem sabe até naquele momento, eu não sei como é que ele, recebeu aquilo, mas talvez até uma correção, Olha, Apolo, está errado, não fala assim não, espera aí. Ou não sei, talvez eles chamaram ele para o cantinho, Paulo, vem cá. Aí ele olhou, mas quem é? Não sei, vem cá, nós queremos falar contigo. Aí chamaram Apolo no canto e conversaram com ele, explicaram. Eu não sei como isso aconteceu exatamente, a Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que Apolo recebeu aquilo. O que a Bíblia fala é que ele recebeu aquilo. Ele aceitou aquilo. E por ter aceitado e por ter reconhecido que ele precisava daquilo, a palavra de Deus diz que Apolo, ele se tornou um grande homem, um missionário. Ele se tornou uma pessoa pronta, preparada para poder falar e anunciar acerca do Evangelho, acerca da palavra do Senhor. Consegue imaginar se este mesmo Apolo não tivesse aceitado essa repreensão, essa conversa com Áquila e Priscila? O que será que teria acontecido? Você consegue imaginar isso? Não. Eu consigo. Eu penso. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu sou meio teimoso com algumas coisas, não sei, algumas. Alguém tossiu aí. Não sei se foi por causa de mim, mas tudo bem. Mas, queridos, quando eu pôr um texto, às vezes eu fico no mesmo texto 1, 2, 3, 4, 5 semanas lendo, relendo, sabe? Fico ali. Até que eu consiga entender o que está escrito. Até que eu consiga absorver aquilo que Deus queira falar comigo. E eu sei que Apolo, neste momento, no momento dessa conversa com Áquila e Priscila, ele recebeu a palavra do Senhor de bom grado no seu coração. E por ter recebido essa palavra desta forma, de bom grado no seu coração, ele se tornou um homem ainda maior. Um homem ainda mais ousado. Um homem ainda mais sábio. E saiu anunciando a palavra do Senhor com muito mais ardor, com muito mais certeza no seu coração. Apolo, ele se tornou um homem ainda maior, não por causa do seu tamanho ou da sua sabedoria, mas por causa da presença de Cristo Jesus sobre a sua vida. Quando nós reconhecemos que precisamos ser ensinados através da palavra, e que a palavra é maior do que o meu conhecimento, nós crescemos. Você consegue ouvir isso novamente? Quando eu e você, nós percebemos o quanto é necessário sermos ensinados pela palavra, e que a palavra, essa mesma palavra, ela nos traz crescimento, maturidade, conhecimento. Meu amado, nós precisamos entender isso. Nós precisamos, todos os dias, reconhecer. A vida de Apolo, ela continuou. Logo depois, o texto diz que ele saiu daquele lugar onde estava e foi para outra cidade, foi para Coríntio. E que ele continuou falando, continuou ministrando acerca da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele refutava com ousadia e sabedoria. E esse mesmo Apolo, ele é conhecido pelas Escrituras, até Tito, se eu não me engano, o capítulo 3, o versículo 13, até ali é mencionado a vida de Apolo. Depois ali não se traz mais menção sobre isso. Mas existiu um longo tempo onde este homem de Deus manifestou a palavra do Senhor com ousadia e sabedoria. Porque um dia, este mesmo homem reconheceu que precisava daquelas pessoas. Ele reconheceu que precisava de Áquila e Priscila para lhe trazerem um algo a mais sobre a sua vida. Um algo a mais.
O que Áquila e Priscila fizeram, queridos, não foi simplesmente chamar a atenção de Apolo, foi ajustar a sua chama. Consegue entender isso? Havia uma chama sobre a vida daquele homem. Ele conhecia a palavra, ele sabia daquilo que ele falava. Mas a palavra de Deus aqui diz que ele não conhecia na sua totalidade. Por quê? Porque o que ele ministrava, o que ele falava, o que ele argumentava, era tudo que ele conhecia apenas acerca do batismo de João. O que João fez? João preparou o caminho, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a função de João Batista, né? Eu estou falando aqui de João Batista. Essa foi a função de João Batista. Preparar o caminho. E alguém que prepara o caminho, está preparando o caminho para que outro possa vir e fazer algo. Não é verdade? Quando você prepara o caminho, quando você está preparando o caminho, você está preparando o caminho para que outra pessoa possa usar aquele mesmo caminho e fazer aquilo que precisa ser feito. Era exatamente isso que João Batista estava fazendo. Ele estava preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo com que as pessoas abrissem os seus corações, tivessem os seus corações um pouco mais abertos para poder receber aquilo que Jesus havia de dar a elas. E foi exatamente isso que aconteceu. O João Batista abriu o caminho. Mas era esse o conhecimento até então de Apolo. Mas a partir daquele momento, a partir daquele encontro que ele teve com Áquila e Priscila, a palavra de Deus diz que algo mudou na sua vida. Algo mudou. E aquele poder que havia nele, aquela eloquência de poder falar, de poder ministrar, de poder abordar as pessoas e falar acerca do amor e da graça do Senhor, aquilo cresceu, aquilo aumentou na sua vida. Aquele conhecimento que antes havia era um conhecimento limitado, mas depois de que ele abriu o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos para ouvir aquilo que havia de ser falado a ele, esse mesmo conhecimento, ele tomou uma abrangência muito maior sobre a sua vida. Muito maior sobre a sua vida. A pergunta que eu faço é, você tem esse desejo no seu coração? Você tem esse desejo dentro de você? De poder receber mais a palavra do Senhor? De poder crescer em conhecimento e graça, a ponto de poder anunciar a palavra de Deus com sabedoria e ousadia por onde você for? Aleluia. Aleluia. Meu amado, minha amada, o Senhor Jesus está aqui. E o desejo dele é que eu e você possamos crescer, possamos avançar em tudo aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Para nós darmos continuidade, eu gostaria de falar acerca do segundo aspecto. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Após tudo isso acontecer em sua vida, e Apolo sair por várias regiões pregando a Jesus Cristo, houve entre aqueles que caminhavam com Paulo e Apolo uma divisão. A conta é essa. Paulo, discipulador de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, discipuladores de Apolo. Apolo sai manifestando a graça e o favor do nosso Senhor Jesus Cristo por várias regiões. Pessoas são salvas. Pessoas são curadas, transformadas, libertas através da ministração, através da anunciação do Evangelho, através da vida de Apolo. Mas aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Essas mesmas pessoas que haviam ouvido falar deste mesmo assunto
da salvação através de Jesus Cristo, elas haviam ouvido falar do apóstolo Paulo, das pregações do apóstolo Paulo e também de Apolo. E dentre essas pessoas houve uma certa divisão, um certo partido político, né? Uns diziam que eram de Paulo e outros diziam que eram de Apolo. Houve uma certa divisão entre essas pessoas. Não por vontade de Apolo ou não por vontade do próprio apóstolo Paulo. Não, muito pelo contrário. Tanto é que quando o apóstolo Paulo ouviu falar acerca daquilo que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele escreve uma carta aos coríntios. Ele escreve uma carta para poder repreendê-los acerca disso que estava acontecendo, dessa divisão. E o texto lá de 1 Coríntios 3, 6, ele fala acerca disso com muita clareza. Muita clareza. 1 Coríntios 3, 6, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer, quem dá o crescimento, é Deus. Consegue entender isso? Muitas vezes, queridos, nós podemos sim, isso pode, claro que pode acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes o nosso ego, nosso eu, ele pode se inflar. E pode achar que aquilo que fazemos ou que manifestamos é porque somos ou conhecemos e na verdade não é. Tudo o que acontece quando nós anunciamos a palavra de Deus sobre a vida das pessoas só acontece por causa da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas e através de nós. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou nesta carta aos Coríntios. Ele diz, Apolo plantou, ou eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é dado por Deus. O crescimento, meu amado, quem nos dá é o Senhor. Então tudo o que façamos, nós temos que fazer para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que eu e você possamos fazer, nós precisamos fazer para honrar e glorificar o Deus vivo, o qual servimos. Essa precisa ser uma verdade implícita na nossa vida e em nossos corações. Ela precisa ser algo que nós temos dentro de nós, diariamente, para que possamos passar isso adiante para outras pessoas. Meu amado, ouça isso, o reino de Deus, ele não é feito de competição. O reino de Deus, ele não é feito de competição. O reino de Deus, ele é feito de cooperação. Quem sou eu sem você? Você já fez essa pergunta para si próprio? Quem é você sem a pessoa que está do seu lado? Quem é você sem a igreja? Quem é você sem os irmãos? Quem é você sem o seu grupo familiar? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu já fiz para mim mesmo. Já fiz. E faço ela. Porque a partir do momento que eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu preciso ter a resposta dela. Para que eu possa continuar caminhando e recebendo tudo daquilo que Deus tem para a minha vida. Quem sou eu? E existe uma única resposta para essa pergunta. Sabe qual é? Ninguém. Nós não somos ninguém. O homem, o homem que eu digo aqui, homem e mulher, o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho, isolado. Não foi criado para isso. Deus nos criou para que nós pudéssemos e possamos viver em comunhão. E é essa comunhão que nos traz crescimento e maturidade, que nos faz entender a grandiosa bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então o reino de Deus, meu amado, ouça isso, ele não é feito de competição. O reino de Deus, ele é feito de cooperação. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quando nós entendemos isso, o reino de Deus, ele avança.
Você já imaginou um dedinho? A palavra de Deus diz que nós somos corpo, não é verdade? Corpo, né? Corpo é corpo, né? É a exemplificação exata da igreja. Corpo. E se nós somos corpo, nós sabemos que cada membro, como a própria palavra diz, ela precisa um do outro. Todos os membros são necessários uns para os outros, ou não? Todos os membros são necessários no corpo. Quando Deus nos criou, quando Deus nos fez, quando Deus, né, tirou lá o barro e fez o bonequinho chamado Adão, Deus ele fez tudo isso com uma perfeição tão grande, tão tremenda, que ele, no final, quando ele acabou de fazer, ele disse: eu vejo que ele é muito bom. Para todo o resto, para tudo aquilo que ele fez anteriormente, ele dizia que era bom, não é verdade? Ah, Deus fez tal coisa e viu que era bom. Deus fez outra coisa e disse que era bom. Deus fez aquilo outro e disse que era bom. Mas quando Deus fez o homem, o que ele falou? Muito bom. Deus havia reconhecido a sua perfeição. Deus ele reconhece que ele mesmo é perfeito. Deus ele reconhece a sua perfeição quando ele olha para o homem e diz: olha só como eu sou bom naquilo que eu faço. Glória a Deus pela minha vida. É Deus falando para si próprio, né? Muito bom. Então quando você olhar para você mesmo, quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, você tem que saber que ela é, ou ele é, alguém que Deus vê e diz que é muito bom. Muito bom. Nós somos muito bons, porque Deus nos fez assim. Não porque merecemos, não porque sabemos, mas porque o Senhor, o Criador, nos fez assim. Isso não é maravilhoso? Então vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Já estamos terminando. Eu e você precisamos fazer isso. Anunciar o amor de Jesus Cristo para as pessoas. Eu e você precisamos entender que quando Apolo, ele sai anunciando o Evangelho, as verdades de Cristo, as coisas, o extraordinário acontece. Como eu falei anteriormente, existem vários textos que falam acerca daquilo que eu estou dizendo agora. Apolo saiu a pregar. E a Bíblia diz que ele falava com veemência, com autoridade, acerca da palavra do Senhor. E as pessoas eram convencidas, que quando eu falo de pessoas, eu não falo simplesmente de pessoas que não conheciam a Cristo. Porque alguns textos dizem que Apolo ele ia até as sinagogas e falava para aquelas pessoas que tinham conhecimento, que conheciam acerca da palavra, que eram doutores acerca da palavra, mas que não reconheciam a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho que era Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E era com essa veemência, era com essa exatidão que Apolo pregava. Porque um dia, esse mesmo Apolo reconheceu que tudo aquilo que ele sabia não era o necessário, não era o suficiente, que havia algo a mais sobre a sua vida. E simplesmente ele disse: sim, eu reconheço isso e eu quero isso sobre a minha vida. Eu preciso disso. Foi isso que Apolo fez. Então eu e você, nós precisamos entender isso, para que nós possamos, todos os dias, podemos de alguma forma anunciar, falar acerca deste amor, desse mesmo Jesus, o qual Apolo pregava, o qual Paulo pregava, o qual Áquila e Priscila pregavam, deste mesmo Jesus, nós precisamos falar dele, do seu amor e da sua graça sobre a vida das pessoas. Meu amado, tudo que nós fazemos não é mérito nosso, mas é do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o nosso Deus. Muitas vezes nós nos pegamos em situações em que achamos que estamos fazendo certo, ou até mesmo achamos que tudo está errado na nossa vida.
Deixa eu te dizer uma coisa. A chama só precisa ser ajustada. Só isso. Só isso. Creia no poder de Deus sobre a sua vida. Creia na graça e no favor do Senhor sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nunca desista. Nunca ache que Deus te esqueceu. Nunca ache que Ele não quer mais que você esteja com Ele. Muito pelo contrário. O amor de Deus, Ele jamais esfriará sobre a sua vida. Jamais. O amor de Deus, Ele sempre estará sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Basta que você perceba isso. Perceba este amor e perceba que muitas vezes aquilo que vivemos não nos fazem melhores ou piores. Muito pelo contrário. Nós apenas precisamos parar e ajustar aquilo que é necessário para continuarmos a viver uma vida abundante no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa chama, ela só precisa ser ajustada. Então, meu amado e minha amada, permita-se ser ajustado. Permita-se ser ajustado. E dê a glória a Deus. Seja como Paulo, seja como Apolo, seja como Jesus Cristo. Nós precisamos ser. Precisamos falar e anunciar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Quando eu e você, e eu termino com isso, quando eu e você, nós entendemos da necessidade que temos da anunciação da palavra do Senhor sobre a vida das pessoas, a nossa vida é transformada. Você consegue entender isso? Quando eu e você entendemos que a nossa vida precisa ser ajustada, precisa ser moldada segundo a vontade de Deus, não para que nós possamos ser reconhecidos, muito pelo contrário, mas para que nós possamos diminuir diante dele e vivemos uma vida segundo a vontade dele, para podermos fazer aquilo que ele quer que façamos. Você foi escolhido, como Apolo foi, para anunciar a palavra do Senhor. Você foi preparado, como Áquila e Priscila foram, para poder falar acerca do amor e da graça do Senhor. Você tem ousadia como o apóstolo Paulo tem, como dizem as Escrituras, para poder anunciar, sem pestanejar, aquilo que Deus quer que você anuncie. Você é um anunciador da palavra do Senhor. Mas pastor, eu não tenho tanto conhecimento assim. A Bíblia te dá conhecimento. A palavra de Deus é o teu guia. A palavra de Deus é aquilo que mata a tua fome e a tua sede. A palavra de Deus é aquilo que nos traz todo o sustento que precisamos diariamente. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia todos os dias. Então creia nisso. Creia, meu amado, minha amada, que Deus é com você. Ele não vai ser, Ele já é com você. Creia, viva uma vida transformadora. Reconheça aquilo que precisa ser mudado. Ajuste a sua chama. E dê ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém? Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.